Olá, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para uma videoaula para trabalharmos um novo tema dentro da teologia bíblica do Novo Testamento, especificamente em epístolas universais e Apocalipse. Esta já é a nossa sexta aula e eu quero louvar a Deus, pois todas estas aulas têm gerado reflexões bastante importantes e têm aberto compreensões para que possamos avançar e estruturar o nosso saber teológico. Eu quero lhe convidar a ter a sua Bíblia, um bloco de anotações e não esqueça de ir sempre apontando, fazendo seus apontamentos diante dos insights que vamos recebendo à medida que vamos também estudando a palavra de Deus. Convido você a conhecer mais um tema proposto para a nossa reflexão. Hoje nós vamos trabalhar o tema do conhecimento e crescimento. Conhecimento e crescimento. Então, nosso objetivo, é analisar, focado na epístola pedrina, então vamos ter um olhar aqui para a literatura pedrina, um texto que enfatiza fortemente a importância do conhecimento e do crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então olhar para estas referências, já no próximo slide em nosso locus teológico, e a partir daí vamos refletir, vamos conhecer melhor o que Pedro está nos dizendo sobre conhecimento e crescimento à luz de sua literatura, especificamente de sua segunda epístola. Para a Bíblia, então nós temos o local, capítulo 1, verso de número 5 a 8. Eu quero ler este texto, depois nós vamos para o último verso da sua escrita. Bom, assim diz o texto de Pedro. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé, ou seja, juntar, acumular, acrescentar a vossa fé, a virtude. A virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a piedade, o amor fraterno e o amor fraterno, a caridade. E o 8, com efeito, se possuirdes estas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis, nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, não? Pedro aqui está, de fato, com um olhar todo especial para o conhecimento nesta epístola. E no capítulo 3, que é o último capítulo desta epístola, no versículo de número 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória agora e até o dia da eternidade. Amém. Muito bem. Vamos trabalhar esses versículos que nos apresentam aí pontos focais, conhecimento e crescimento, nos dois casos, na segunda epístola de Pedro. O apóstolo Pedro, ele incita os crentes a desenvolverem uma série de virtudes cristãs, culminando no amor, que é o resultado do conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. O primeiro texto que lemos, está claro, o que Pedro está a nos dizer, porque ele fala então sobre irmos acrescentando, a partir do verso 5. A virtude acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio,
a perseverança, a perseverança, a piedade, e ele segue chegando no amor fraterno, né? E ao amor fraterno, a caridade, né? E ele diz que quem então possuir estas virtudes jamais será inútil. Olha que tema, né? Inútil e infrutífero. Então existem pessoas, à luz desse texto, não tendo estas virtudes, inúteis e infrutíferas no conhecimento. Existem muitos conhecimentos por aí, mas são conhecimentos inúteis, já que são reservados apenas para um momento, né, terrenal, e infrutíferos. Mas o conhecimento que Pedro está trazendo a nós é um conhecimento carregado de virtudes cristãs, não é? E que eles são extremamente frutíferos. Então vamos trabalhar, não é, esta temática e compreender um pouco melhor o que Pedro está nos dizendo a partir da análise linguística de dois termos. Primeiro, o que é que Pedro está se referindo quando ele trabalha aí essa ideia de conhecimento em sua carta para a sua audiência. O primeiro termo que veremos é um termo conhecido, né, no grego do Novo Testamento, que é a palavra gnosis, e aparece também dessa forma, epignosis. Então temos esses termos, né, e se refere não apenas a um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experiencial. Bom, aqui já há um conceito que não podemos abrir mão. Pedro não está tão somente falando daquilo que se pode adquirir, né, por meio de um conhecimento intelectual, ou seja, né, por meio de estudos, por meio de compreensões, reflexões, mas Pedro também está dizendo que esse conhecimento é um conhecimento relacional, é um conhecimento de contato, é um conhecimento de vivência, é um conhecimento experienciável, né? E que trata então da relação de Deus com Deus e com Jesus Cristo. Aí vem então esta outra palavrinha, epignosis, né, que implica um conhecimento mais profundo, mais íntimo. Então, como é que a gente pode dizer que conhece alguém? Eu posso dizer que eu conheço alguém de ter estudado sobre ele, não é? De ter lido o que ele escreveu, de ter ouvido o que ele falou, né? Mas esse conhecimento ele terá, né, um nível. Agora, se eu vivo com essa pessoa, se eu estou diariamente com essa pessoa, eu conheço não somente, como diz Jó, né, de ouvir falar, mas de contigo estar. Então, é deste conhecimento que Pedro ele quer abordar a partir da sua epístola. E ele diz que é um conhecimento que cresce. Então, vejamos esse segundo termo, que é o termo crescimento, né? Aos esses, né? Indica, então, esse crescimento, aos esses, indica o desenvolvimento e o amadurecimento da fé cristã, um processo contínuo que deveria caracterizar a vida dos crentes. Então, para Pedro, o conhecimento experiencial e também intelectual, ele vem por meio de nossa relação com o eterno, relação com Deus, de nossa vida, né, nosso viver cristão, nossa prática cristã, né, com o Senhor Jesus Cristo. Não há como conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, não sendo por esta vida cristã, esse viver cristão, essa experiência com o Senhor. Desta forma, não é? Um olhar para, né, o contexto histórico e sociocultural nos mostrará de que forma Pedro está querendo aplicar e qual a razão de Pedro indicar de maneira muito enfática a necessidade de se crescer neste conhecimento. Esta epístola, ela está dentro de um contexto de falsos mestres. Na aula passada, nós falamos sobre o tema de Judas batalhar pela fé diante desses opositores e citamos segundo Pedro, né, no capítulo de número 2. Agora, nós estamos diante de uma comunidade
que infelizmente já àquela época, naquele contexto, estava cheio de falsos mestres, ensinamentos errôneos, e que aqueles ensinamentos, não é, esta prática, ameaçava a comunidade cristã. Então Pedro ele vai dizer, enfatizar, que somente o conhecimento verdadeiro de Deus pode, não é, livrar destas heresias, né, ou tornar aqueles crentes imune, né, daqueles falsos ensinamentos. Então, o conhecimento verdadeiro de Deus como meio de imunidade contra tais heresias. Se você tem um relacionamento com Deus, né, essa verdade é importante, uma premissa. Se você testemunhou este relacionamento, se você viveu esta verdade, será muito difícil alguém lhe enganar ou lhe fazer desistir de algo que você experienciou, você testou, compartilhando, né, em sua vida e acolhendo esta verdade, logo experienciando isso. Então, o que Pedro está procurando fazer, né, é dizer que há necessidade de se crescer nesta vida cristã à luz do conhecimento de Jesus Cristo, de seus ensinamentos, para que então nos tornemos imunes. O papel do conhecimento neste texto do apóstolo Pedro, ele é fundamental. E é claro que Pedro não está trazendo algo descolado de todo o pensamento do Novo Testamento. Pelo contrário, a ênfase no conhecimento e crescimento ecoa os ensinamentos do Novo Testamento sobre a transformação e renovação da mente, como nós vemos em Romanos capítulo 12 e verso 2, um texto muito conhecido, né, a partir do 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e ali, racional. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei, né, a vontade de Deus, então, não tomando a forma do mundo. Então, é uma transformação de mente, metanoia. Né? Logo, então, o Novo Testamento ele trabalha também esta temática, assim como Pedro está trabalhando, embora estejamos olhando para Pedro como local teológico. Também temos a escrita aos Hebreus, a carta aos Hebreus, que estamos sempre citando aqui seus textos, já que estamos trabalhando as epístolas universais com Hebreus e Apocalipse. Então, em Hebreus, no capítulo 6, o autor ele expõe aqui sua intenção, dizendo: por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Ou seja, né, ali ele diz a doutrina sobre os batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então, claro que o contexto de Hebreus 6 fala também do risco que aquela comunidade aos hebreus estava sofrendo, já que estavam pensando em retornar para as práticas judaicas, e aqui o escritor aos hebreus está orientando, né, para um amadurecimento, para, né, já que foram transformados, conforme Paulo aos Romanos diz, agora, né, que tenha um amadurecimento. Não fique apenas, como ele diz aqui nesta versão, né, apenas no elementar, no básico, haja um crescimento. Então perceba que tanto conhecimento quanto crescimento é um tema, ou são temas do Novo Testamento aplicados aí para aquelas comunidades. Então, trabalhando uma síntese teológica do que Pedro trata a partir desse tema, nós temos o conhecimento e o crescimento explorado aqui em segunda de Pedro, que sublinha a importância vital de se aprofundar na compreensão e na relação com Deus através de Jesus Cristo. Isto aqui é muito importante. Não é? Observe aí a importância vital, é questão de sobrevivência, é questão de vida, né? Vida e morte. Se o cristão, ou se aquela comunidade, assim como também a comunidade contemporânea, né, já que somos leitores diretos ou indiretos desta carta, não é? Já que esta carta chegou até nós e, portanto, temos então esta mensagem
né, acesso de todos nós. É vital termos o conhecimento, a compreensão da revelação de Deus, né, por meio de Jesus Cristo e crescermos, amadurecermos. Não somente a transformação, a metanoia, mas a partir dela, o amadurecimento, o crescimento. Não é? Isso é importantíssimo. Assim, esta epístola ela apresenta este conhecimento não como um fim em si mesmo, mas como ponto de partida para uma vida de fé ativa que expressa, né, as virtudes cristãs. Sim, então quando Pedro começa a nos falar sobre um engajamento de várias virtudes, um acréscimo de virtudes para que tornemos frutíferos e não inúteis, mas frutíferos, né? Ele está sim se referindo a este conhecimento não como um fim em si mesmo, né, mas como um ponto de partida que, a partir desta revelação, não é, ou desta conversão, nós passamos a acumular conhecimentos, lembrando que estamos falando de conhecimentos não somente intelectuais, mas experienciais. Experiências que vamos vivendo com o Senhor e que vai construindo este amadurecimento. Né? Essas experiências são muito importantes, são muito válidas para que possamos compreender o que Deus, como Deus se relaciona com o seu povo, né? E como é eficaz o sacrifício vicário de Cristo, operando em nossa salvação por meio desta relação que temos. Paulo diz sempre: em Cristo, estando em Cristo, temos a vida eterna garantida. Então vejamos ainda, dentro de nossa síntese teológica, que o que Pedro sustenta é que este crescimento na fé, ela equipa os crentes. E, claro, que aquele que tem conhecimento, vem adquirindo conhecimento, tendo um conhecimento robusto, terá maior condição de discernir e de resistir aos ensinamentos falsos. Então, Pedro está dando ferramentas para estes irmãos, para esta comunidade, enfrentar os obstáculos de sua época. Isso faz muito sentido. Não é? Como enfrentar? Como enfrentar ideologias, falsas mensagens, falsos ensinos? Somente por meio do conhecimento do ensino verdadeiro, da verdade, não é? Por meio da verdade que liberta, por meio da verdade que altera circunstâncias, não é? E vidas, e as vidas daqueles que a recebem. Então, uma maneira de discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o certo e o errado, é aumentando o nosso nível de conhecimento, subindo o nível de conhecimento dos ensinamentos verdadeiros. E, claro, isso fará também com que nós possamos resistir a qualquer ameaça e conduzir a nossa vida refletindo a glória e a excelência de Deus. Então, precisamos compreender que Pedro ele está associado, né, a outros escritores, já que o conhecimento é uma abordagem que outros fazem, como é o caso do apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Efésios, esta carta que nós também tomaremos aqui parte dela, né, o capítulo 4 e o verso 15, como um texto complementar, uma referência bíblica complementar, para termos a clara noção de que não é um tema isolado de Pedro, não é um locus teológico apenas, não é, mas a partir de, não é, temos toda uma temática sendo desenvolvida. Então veja aí em sua Bíblia a carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15, não é, essa ideia de crescimento. Diz assim: mas seguindo a verdade, então aí nós temos o conhecimento, né? Seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça. Cresceremos em tudo em direção a aquele que é a cabeça. Nesse caso, Cristo. Então, Paulo, aqui, né, trazendo contribuição para este tema, ele também diz que nós precisamos ter um crescimento, e um crescimento em todas as áreas, principalmente no conhecimento da verdade. Vamos para mais, né, um texto também de Paulo,
aos Colossenses, no capítulo 1 e 10. Então, se olharmos o verso 10 deste primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses, diz assim, não é? Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo claramente, claramente, né? Este tema do crescimento, do conhecimento no Novo Testamento é um tema caro, né? E que é aplicado em mais de um texto, né? Como estamos vendo. Então, trata-se de uma doutrina. Né? Veja ainda se o que Paulo também, né, dirige, né, para a carta que ele escreve aos Filipenses, a carta aos Filipenses. Então, de igual forma, o apóstolo Paulo, escrevendo esta epístola aos Filipenses, de igual forma, no capítulo 1, tão qual fez aos Colossenses, no versículo de número 9 está: E é isto o que peço, que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Em conhecimento e sensibilidade. Resultando novamente no amor, que é como nós queremos fechar esta aula, conhecimento de Deus, não é? Resulta no amor, o crescimento desse conhecimento resulta no amor. Nós temos então Paulo aqui falando sobre o amor aos filipenses, então ele diz que este amor abunde mais e mais em conhecimento e em toda percepção ou em toda sensibilidade. Olha que tema muito bom de ser trabalhado, não? Bom, longe de ser um chamado ao acúmulo de conhecimento teórico, para que alguém, né, nesta conclusão não chegue, né, à preocupação de ter que fazer muitos cursos, graduações, pós-graduações, embora tudo isso também seja muito bom, não é? Para além então de um conhecimento teórico acumulado, o que Pedro está exortando é que haja engajamento profundo, transformador com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ela transforma, ela preenche, ela conduz, ela dirige. E claro que esta verdade, este conhecimento, ele deve ser um crescimento contínuo em virtude e em amor. Que nós possamos crescer. Este tema fala a cada um de nós, nesta aula, sobre sairmos do estado em que estamos, da inércia, né, desse status que estamos e gerarmos vida por meio de virtudes cristãs e crescermos, darmos passos em direção, como disse Paulo, a Jesus, que é o cabeça, mas passos de crescimento. E haja crescimento em cada um de nós. E para concluirmos, conhecimento e crescimento não só fortalece a fé individual dos crentes, mas também os capacita a contribuir para a edificação da comunidade de fé e a proclamação do evangelho no mundo. Um crente fortalecido, um crente robusto em seu conhecimento, terá maiores condições de propagar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, chegamos à conclusão de mais um tema muito importante dentro desta série, não é, de temas teológicos que estão sendo trabalhados no Novo Testamento, especificamente nas epístolas universais, Hebreus e Apocalipse, e que certamente darão a nós mais luz acerca da compreensão bíblica teológica. Deus lhe abençoe e eu lhe espero na nossa próxima aula, certamente um novo tema que irá também nos ajudar neste crescimento que estamos tendo por meio de nossas experiências. Deus seja louvado. Até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos vocês.